Por que 1 não é um número primo? Não sei se você sabia, tá? Mas 1 não é primo. Você não sabe nem o que é isso? Um número primo é todo um número que é divisível apenas por 1 e por ele mesmo. Esse número é como se fosse um átomo dos números. Ele é um número inquebrável, diferente, por exemplo, do número 10, que eu posso quebrar ele como sendo 2 vezes 5. Mas já o número 5, eu não posso quebrar ele como sendo uma coisa vezes outra. A grande questão é que quando a gente pega o número 1 ele é divisível por 1 e por ele mesmo. Mas nesse caso, o 1 é igual a ele mesmo. E aí surgem algumas complicações para a gente falar se 1 é ou não primo. Mas a resposta tem a ver, na verdade, com uma coisa que eu tenho certeza que você não conhece. Salve, salve, Universo Narrado, Felipe Ghisoli aqui, e vamos ficar um pouco mais inteligente juntos. Pega, por exemplo, o número 30, vai. O número 30, você pode fatorar ele, quebrar ele, como sendo 2 vezes 3, que dá 6, vezes 5, que dá 30. E o grande lance é o seguinte, você pode pensar o quanto você quiser, mas você não consegue pegar o número 30 e quebrar ele ainda mais do que isso. Essa é a forma mais simplificada possível de escrever o número 30. 2 vezes 3 vezes 5. Você não consegue reescrever o número 30 de uma outra forma mais simples do que essa, quebrando em ainda mais fatores. A gente diz então que a gente escreveu o 30 numa decomposição em fatores primos. 2 é um número primo, é divisível só por 2 e por ele mesmo. 3 também e 5 também. E o grande lance, cara, é o seguinte, existe um teorema muito importante da matemática chamado Teorema Fundamental da Aritmética, que diz que todo número inteiro positivo pode ser escrito de uma forma única como um produto de números primos. Então o número primo aqui, cara, ele entra como sendo meio que o átomo da matemática. Ele é a menor porção de um certo número. Então eu tenho o número 30, eu posso quebrar ele, 6 vezes 5. Beleza, mas 6 vezes 5 eu posso quebrar um pouquinho mais. 6 é 2 vezes 3. Então 2 vezes 3 vezes 5 e eu não posso mais quebrar. Esse número agora ele é inquebrável. A gente escreveu ele como uma decomposição de fatores primos. E o que o Teorema Fundamental da Aritmética diz é que a forma de escrever esse número como um produto de primos, ela é única. Isso é muito bonito e importante na matemática. Mas a discussão fica um pouquinho mais para frente. O grande lance é, se a gente considerasse o número 1 como um número primo, então essa forma de escrever um número como um produto de primos não ia mais ser única, já que todo número vezes 1 é ele mesmo. Então o 30, por exemplo, eu poderia escrever ele de várias formas diferentes, caso o 1 fosse primo, simplesmente adicionando um fator 1 multiplicando o número, já que multiplicar por 1 não altera o número. E aí eu tenho que ter uma exceção no Teorema Fundamental da Aritmética, então é mais fácil simplesmente dizer que o 1 não é primo, e aí sim a gente tem certeza de que qualquer número pode ser escrito de forma absolutamente única como um produto de primos, sem nenhum tipo de ambiguidade. Fez sentido pra você? E você poderia se perguntar, cara, mas pra que serve isso? Meu irmão, esse lance de você pegar um número e sair quebrando ele em porções menores, ou até mesmo quebrar ele até a sua menor porção, que seria em números primos, a gente usa pra caceta pra fazer simplificações e pra desenvolver certas contas que são muito grandes. Se você tem a mãe aí quebrando esses números, fazer contas com frações, com números grandes, divisões, fica algo extremamente simples, desde que você entenda como que você quebra esse número. E ainda que não servisse para mais nada, como diria o poeta, a gente há de medir o tamanho das coisas pela intimidade que a gente tem com as coisas. Essa é a régua para medir a importância de uma coisa. E agora a gente ficou um pouquinho mais íntimo da matemática.